antes de irem para as ruas? Poxa vida, que pergunta, hein? Numa situação em que corrupção tem sinônimos, né? Muitos sinônimos, subornos, extorsão, fisiologismo, peculato, nepotismo, clientelismo, né? Um conjunto de palavras que, na verdade, só atravessam uma palavra chamada roubo, né? Porque a corrupção é um roubo. Enquanto a juventude não tomar a percepção de que está sendo roubada nesse processo social, em que os recursos públicos estão se esvaindo para contas privadas, enquanto ela não perceber que a atitude só pode ser mudada a partir de uma ação efetiva, né? Fica difícil, mas mesmo assim eu também tenho pouca esperança de uma mudança muito radical, viu? Porque isso está numa base secular de processo. O Brasil hoje, pelo mapa da percepção mundial da corrupção, ele está na colocação de 69. Ele é um país que tem assim uma alta taxa de corrupção, né? E se você observar o mapa de percepção da corrupção do mundo, você vai ver que a América do Sul, África, boa parte da Europa, Índia, Oceania, o mundo inteiro, né, tem um procedimento corrupto nas suas relações. Então, o Brasil, se quiser ter uma atitude idônea, se quiser chegar perto de uma Noruega, por exemplo, que é a primeira colocada nesse mapa de percepção aí, vai ser preciso ter grandes reformas políticas, estruturais, dentro das leis como um todo, e isso aí só vai ser feito com um processo de mobilização muito grande. Para você ter uma ideia, né, é basicamente isso que a Primavera Árabe está anunciando, né? Toda a dificuldade que os caras estão tendo, né, para conseguir sair de uma ditadura e entrar numa estrutura democrática, né? O Brasil precisa passar por isso também, né? O Brasil deu um passo já a mais do que isso, mas o Brasil precisa, quando vai chegar a nossa primavera, né? Toda a revolta que foi feita contra Portugal no Brasil foi contra o quinto, né? Hoje nós pagamos 1/3, né, de imposto, o imposto mais caro do mundo. E é esse dinheiro que está financiando e sustentando a corrupção. Então, para a juventude tomar a percepção disso, eu não sei a resposta, sinceramente, né? Eu acho que a gente tem que buscar ser exaustivo na discussão. Agora, eu acho muito interessante uma lei que propõe, né, que todos os filhos de políticos, né, tenham obrigatoriamente que estudar em escola pública. Isso, eu acho que é um pequeno passo. É do senador, né, Cristóvão Buarque? Do Cristóvão Buarque, né? Eu acho que esse é um pequeno passo, não moral. Mas é inconstitucional, né? Pode ser bacana do ponto de vista do impacto, né? Mas é inconstitucional. Mas aí é tão inconstitucional, né, quanto a ficha limpa desse ponto de vista, porque a ficha limpa está sendo julgada como inconstitucional por causa disso. Entendeu? Só que se você não criar leis que obriguem de uma forma ou de outra, não moralmente, mas que obrigue materialmente o sujeito a ter um relacionamento direto com a qualidade do serviço público, claro, dificilmente você vai pressionar os políticos a mudarem. Tão cético, né, o processo de mudança. Temos aqui um otimista, então. Não, eu acho que o processo de mudança ele vem acontecendo, não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas o dia 7 que você falou, o dia que vai se fazer um manifesto contra a corrupção. Existem práticas, né? Existe o Prêmio Novari. No Prêmio Novari, o Ministério Público de Santa Catarina foi reconhecido por uma prática chamada O que você tem a ver com a corrupção? Que é um belo projeto. E eu acredito, divergindo um pouquinho da opinião do professor, que a questão moral ela começa também lá na casa e na educação primária, né? Porque esse projeto ele tem a ver com a demonstração do que é certo, o que é errado para a criança. É lá que começa o projeto. Para quando essa criança se torne um adulto, ela tenha pelo menos os conceitos de uma maneira mais clara, né? Fica muito difícil, né, para uma criança que passa fome até os 15 anos e quando começa a ter a sua riqueza, por menor que seja, ela tem a perfeita compreensão do que é certo e o que é errado quando ela começa a botar algum tipo de qualidade de vida na casa. Então, eu não sou tão cético ao ponto de dizer que não temos uma solução. Acho que a coisa não está na velocidade que nós gostaríamos, isso não há dúvida, né, que o grau de corrupção é muito alto e que, infelizmente, você está certo, né? Nós vivemos num país com a maior carga tributária do mundo, entramos numa desaceleração da economia e nós não verificamos o Estado tomando uma previdência. Ele continua gastando mais do que deveria. Não tem a maior carga tributária do mundo, isso é uma falácia. Não tem? Não tem a maior carga tributária do mundo. Além do que o cálculo que se faz da carga tributária embute valores que não têm o menor cabimento. Isso faz parte do discurso ideológico.
colocar FGTS, colocar Previdência como carga tributária não faz o menor sentido. Fundo de pensão não tem nada a ver com carga tributária. E esse aspecto importante, né, de ver a política como ela é, não a partir de valores, quer dizer, entre a política de Platão e a de Maquiavel, eu fico com Maquiavel. A política é o que é. Não dá para requerer da política a moralidade privada. A política tem a sua ética. Nós precisamos reconhecer a ética, não na política, mas da política. Então, você acha que a carga tributária no Brasil, ela tem ela pode, inclusive, nível aumentar. tranquilo? Ela pode, inclusive, aumentar. Nós podemos chegar a 40%, 45%. O que nós temos que analisar é quem sustenta o Estado. Infelizmente, são as classes populares, os assalariados que sustentam o Estado. E depois, lá do lado do orçamento, são ao topo da pirâmide, as famílias mais ricas que acabam se beneficiando com o pagamento de juros da dívida. 188 bilhões de reais foram pagos no ano passado só para os portadores de títulos públicos. Isso sim é uma sangria que vai beneficiar o topo da pirâmide. E que atrai capital externo. O nosso sistema fiscal, ele é um Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres e dá para os ricos. É por isso que até o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, nos Estados Unidos, não sei se foi uma jogada de marketing ou não, que ele pediu o seguinte: olha, eu quero pagar mais imposto. Mas é claro, quem fala isso é Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, um homem do Democratas, de extrema-direita. Rico não paga, banqueiro não paga impostos no nosso país. Quem sustenta o Estado é a população assalariada. Na proporção renda-imposto, quem paga mais é o trabalhador. Não tenha dúvidas, por várias razões. Então, nós podemos passar a nossa carga tributária, não é de 33%, é menos do que isso, é na faixa de 20%. Podemos passar para 40%, não tem problema nenhum. Agora, nós vamos exigir justiça fiscal nesse país. Esse discurso, senhor, é um discurso que... Haja fé, é um discurso que enfrenta muita resistência no setor empresarial. Né? Os empresários fazem o papel deles. Onde o discurso é da alta carga tributária. Empresário não é cliente do SUS. Empresário não tem filhos na escola pública. Empresário tem segurança privada. Por que o empresário vai querer pagar imposto? Como não tem filho na escola pública? Para que vai querer pagar imposto? E o microempresário? Mas isso aí é um bullying contra os empresários. Microempresários. Nós temos uma grande camada de empresários que mantém a escola privada. Agora você que está tendo uma posição ideológica. Empreendedor individual, realmente ali que está começando, esse está na escola pública. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. A gente volta amanhã, às 10 da noite. Programa este, ele é reprisado nesta quarta-feira ao meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.